Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Me chamo Marcos Paulo, sou profeta de Deus, pregador do Evangelho, filho do Altíssimo e tenho o dom de pastorear, porque nós sabemos que cargo é coisa humana, Deus trata com dons e é isso que de fato eu tenho. Então eu quero falar aqui rapidamente sobre um assunto muito importante. E este assunto, ele vai mexer um pouco com o teu coração. Que assunto é este? É o assunto que está relacionado à verdadeira adoração. O que de fato é uma verdadeira adoração? E para nós entendermos como de fato é uma verdadeira adoração, eu preciso mostrar-vos qual é a falsa adoração. E você perceberá que quando eu for citando expressões, sentimentos e emoções que caracterizam uma falsa adoração, você já vai então estar entendendo o que é uma verdadeira adoração. A Bíblia Sagrada, ela mostra no livro de Malaquias, desde o capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3, todos os versículos até finalizando esses capítulos, nós vemos ali então o povo de Deus, os sacerdotes. E dentro deste livro, nós podemos tirar algumas lições que mostram que existe uma falsa adoração, um falso serviço, uma falsa vida de santidade em relação a Deus. Em primeiro lugar, eu quero estar falando aqui que eles duvidaram, preste atenção, duvidaram do caráter de Deus. E quando eu falo do caráter de Deus, eu estou falando do seu amor, da sua justiça e da sua bondade. Então veja, dentro aqui disso que eu vou estar falando, você vai entender o que esse povo e os sacerdotes estavam fazendo que caracteriza uma falsa adoração. Em primeiro, eles eram pessoas ingratas. Eles não tinham um sentimento de gratidão a Deus por tudo que Deus já lhes havia feito. Em segundo, eles estavam murmurando contra Deus. Em terceiro, eles estavam mergulhados em completo esquecimento de tudo que Deus havia feito por Israel. Em quarto, eles estavam com a alma amargurada. Não tinha doçura, não tinha alegria, não tinha prazer. Em quinto, estavam com seu ego totalmente alterado, desacerbado em relação a Deus. Corações cheios de mágoas, preocupações e dúvidas. Então veja que tudo isto aqui permeava o coração deste povo, permeava o coração dos sacerdotes. Esses sacerdotes estão em completa contenda em relação a Deus. E o maior obstáculo a uma verdadeira adoração é você diminuir o caráter de Deus dentro de você. A Bíblia Sagrada mostra que dentro do livro de Malaquias, há alguns ciclos em relação a Deus e ao povo. E existe ali alguns processos por ser uma indiferença espiritual. Cada ciclo trata de um sintoma de culto falso desta nação. E nós vamos então aqui falar dentro deste assunto, dentro deste tópico, que eles estavam duvidando do caráter de Deus, estavam em completa contenda, em debates, em discussões em relação a Deus e ao seu povo. E nós vemos aqui já em primeiro sobre o amor. Aqui, eles são ingratos, murmuradores, esquecimento, amargura, egoísmo, corações cheios de mágoa, preocupações e dúvidas. Em segundo, eles estavam duvidando da justiça de Deus. O que eles falam no capítulo 2, versículo 17? Não há justiça, Deus não vê, Deus não se importa, Deus não paga. Preste atenção, veja o que estava no coração dos sacerdotes, o que estava no coração do povo. Estavam dizendo que Deus não era justo, estavam dizendo que Deus não via o que estava acontecendo com eles, estavam dizendo que não valia a pena servir a Deus, estavam dizendo que Deus não se importava com a situação que eles estavam dizendo que Deus não pagava, entre aspas, a sua dívida. E em terceiro, a Bíblia Sagrada diz em
Malaquias 3, do versículo 13 ao 15, que estavam duvidando do caráter de Deus na questão da sua bondade. Veja, ele diz assim: o que adianta? Não vale a pena. Por que servir ao Senhor? O que nós ganhamos? O que nós ganhamos em servir a Deus? Não vale a pena servir a Deus. Olha a situação que nós estamos por estar servindo a este Deus. O que adianta? Por que servir ao Senhor? Veja, essas indagações são muito fortes. Ciúmes dos incrédulos, inveja? Será que isto aqui mostra que eles estavam com ciúmes e com inveja em seus corações? Preste atenção, eles estão duvidando do caráter de Deus. E eu sei que todos esses sentimentos aqui que eu estou falando rapidamente, para não ficar muito extenso, muitas vezes sobe ao teu coração. Murmurações, ingratidão, esquecimento daquilo que Deus já fez, amarguras, egoísmo, coração cheio de mágoas, preocupações, dúvidas em relação àquilo que Deus já falou para você. Veja se isso aqui não é verdade. Muitas vezes você se queixa, não há justiça, Deus não age, Deus não faz. Deus faz para A, para B, para C, muito rápido, e para mim Deus não faz, Deus não cumpre. Ele falou, ele prometeu, levantou profeta, me deu sonho, falou por visões, por revelações, mas não cumpre. Não há justiça. E quando você está dentro de um problema, dentro de uma situação muito grave, você diz: Deus não está vendo, Deus não está me enxergando, Deus não me vê. Veja que tudo isso muitas vezes sobe ao teu coração. Deus não se importa comigo, eu faço tantas coisas boas e não recebo nada em troca. Em outras palavras, Deus não me paga. Isso aqui caracteriza um tipo de adoração falsa. Esta não é a forma correta de sentir, de transmitir alguma coisa para Deus. Todas estas coisas são coisas que acarretam em pecados, acarretam em carnalidades, acarretam em sentimentos mundanos, sentimento de pessoas que parece que nunca tiveram um encontro real, profundo com Deus. O que adianta servir a Deus e sofrer tanto? O que adianta servir a Deus e não receber nada? O que adianta Deus dizer que me ama e eu não sentir este amor de Deus? Era assim que estava o povo no livro de Malaquias, era assim que estavam os sacerdotes murmurando, se queixando dentro dos seus corações. Aleluia, glória a Deus. E preste atenção que eu vou um pouco mais além e eu vou encerrar a mensagem. O que mais que eles estavam fazendo que caracteriza uma adoração totalmente falsa? Eles estavam desprezando o nome de Deus. Malaquias capítulo 1, do versículo 6 e do 1 e versículo 6 e capítulo 2 e versículo 9, eles estavam desprezando o nome de Deus, estavam desprezando a grandeza de Deus, estavam desprezando a soberania de Deus. O problema, qual é o problema? O problema é que eles estavam fazendo da seguinte forma: em primeiro, ele é um Deus pequeno, em outras palavras. Em segundo, ele é um Deus que fala e não cumpre. Em terceiro, ele é um Deus que não se importa com a gente. Em quarto, ele é um Deus que não vê o nosso sofrimento. Em quinto, ele é um Deus que não paga as suas dívidas. Isto aqui, meus irmãos, é desprezar o nome de Deus. E esses aqui são os problemas que estavam acontecendo. Um Deus pequeno, falta de adoração verdadeira, ofertas imundas, desprezo do ofício sacerdotal, capítulo 1, versículo 7 a 8, ritualismo, inversão de valores, profanação, apatia, engano, quebraram aliança com Levi, 2, do 1 ao 5, não ensinavam mais a verdade, havia injustiça nos lábios deles, enganaram e fizeram tropeçar a muitos, e eram parcial no julgamento. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Que estas pessoas do livro de Malaquias estavam desta forma, sabe por quê? Porque eram pessoas desleais, davam pior para Deus, não se consagravam, desprezavam a aliança,
E a Bíblia diz, dava ofertas imundas, desprezava o ofício sacerdotal, eram ritualistas, eles estavam profanando o sagrado, havia inversão de valores nos seus relacionamentos, eles tinham apatia e não empatia, havia engano nos seus lábios e no seu coração, não ensinavam a verdade, enganaram e fizeram muitos a tropeçar, e eles faziam parcialidade dentro dos julgamentos. Eles estavam assim e queriam que Deus os abençoasse, os guardasse, os livrasse, os contemplasse, os amasse, os levasse no colo como se fossem queridinhos e queridinhas de Deus. Eles queriam amor, queriam que Deus fosse justo, queriam ver a bondade de Deus. Agora preste atenção, como que alguém vai querer ver bondade, justiça, amor e soberania sendo praticamente um ímpio? Agindo como ímpio, falando como ímpio, sentindo como ímpio, desprezando a Deus e a sua palavra. Pessoas estão assim e querendo cobrar de Deus. Precisa que há juízo, precisa ter vergonha destas coisas. Aleluia, glória a Deus. Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor. Agora, não venha brincar com Deus achando que Deus é brinquedo, que você pode fazer tudo que é coisa errada, que Deus vai te tratar da mesma forma. Negativo. Nenhum pai faz isto. Aleluia, glória a Deus. Então, se você quer aprender como é uma adoração verdadeira, faça tudo ao contrário do que eu acabei de falar aqui. Medite nas palavras que eu estou falando aqui e você vai entender o que deve fazer para adorar a Deus de verdade. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Não tenha essas ações de ímpio, um coração mau, um coração inclinado para ser murmurador, uma pessoa que vive a colocar o caráter de Deus à prova, uma pessoa que vive a falar essas coisas para as outras, difamando o nome de Deus, desprezando o nome de Deus. Tome cuidado com as tuas palavras e com as tuas emoções. Pegue este conselho de Deus, você que alguma coisa falou contigo, pegue esse conselho, mude esse conceito em seu coração, então você verá a mão de Deus agindo novamente na sua vida. Se converta disto e Deus irá estar contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essas palavras. Foram 14 minutos de vídeo, fique com essas palavras, fique com esta mensagem aqui e não cometa os erros que o povo e que os sacerdotes estavam cometendo contra Deus, e Deus com certeza irá estar com você. Que Deus te abençoe.